Muito boa noite. Oi, cá, bonitinho, meu bem. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, convidando os amigos todos. Tô animada para a live de hoje. Tô feliz que nós estaremos aqui mais uma noite estudando essa belezinha de livro aqui. Nós estamos no 11º encontro dessa belezinha. Eu e Regi estamos fazendo um estudo sem pressa, sem tempo, sem correria. Ó, a Regi até chegou. Deixa eu chamar ela para entrar. Oiê! Tudo bom? Tá. Tudo bem, e você? Tudo bem. Belezinha. Eu acho que vou botar um fone aqui pro áudio melhorar, sabe? Tá bem baixinho. Peraí. Regi, Oi. melhorou meu áudio? Sim. Tá bem melhor. Melhorou? Que bom. Tá. Preciso comprar um fone novo. Esse aqui tá soltando. Mas tá bom, querida. A gente faz com aquilo que tem. Amém. Deixa eu ver se tá do lado certo. Right. Ok. Bom, então vamos lá. Eu estava dizendo que Regiane Tiqueleiro, porque agora eu aprendi a pronunciar esse nome maravilhoso. Eu e Regi estamos há 11 semanas. Só pulamos uma, né, Regi? Acho que só uma que a gente pulou por causa do evento do Femenaria, do Resista. Acho que foi. E a gente está estudando essa belezinha de livro aqui, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino. Nós estamos hoje na página 92, sem pressa nenhuma, sem correria nenhuma, tranquilas, discutindo feminilidade, saúde da mulher, saúde psicológica, saúde emocional, design de Deus para nós, vontade de Deus para nós. Enfim, nós estamos discutindo muitas coisas a respeito de nós e de Deus para nós, nessas últimas 11 semanas, aí, nesses 11 encontros que nós tivemos. Regi, estou feliz que você está aqui. E bora começar? Vamos lá. Pode começar. Bom, nós estamos então na semana 4, dia 1. E o título é O Inimigo Mora ao Lado. As autoras vão começar contando para nós que os Estados Unidos têm uma indústria de encontrar o par perfeito que roda bilhões de dólares por ano. Então, elas vão dizer que existe uma fartura de sites de encontros, redes sociais e eventos que promovem namoro à primeira vista. Só aqui, minha filha, eu já tenho 45 minutos de problemática para levantar. Mas vamos continuar. Deve ser muito similar àqueles programas que acontecem na TV aberta também. Eu não sei se acontecem ainda, mas há um tempo atrás acontecia, lembra? Vai dar namoro. Ou namorando minha sogra, um negócio assim que conhecia a sogra primeiro. Enfim, tem um monte de formas diferentes, né? Mas deve ser algo semelhante a isso também. Sim. Existem aqueles que até tem vários seriados mostram. Eu gosto muito de assistir Gilmore Girls e tem um episódio que uma das meninas que é a mais chatinha da turma lá, que é a mais esquisita, ela vai num desses lugares de encontros. Então é um lugar que tem várias mesas e os homens ficam sentados nessas mesas. E você tem 1 minuto
para sentar na frente desse homem, dizer quem você é, o que você está fazendo ali, ouvir o que ele tem para dizer e mudar de mesa para ir conhecer o próximo. E aí você decide no final com quem você se identificou mais para você sair com ele dali. Olha que loucura. Eu já teria esquecido. E é assim, tipo, 15 rapazes. E você vai girando de mesa em mesa. O que é o problema hoje nesses relacionamentos que começam a partir daquilo que você vê? Né? Da estética, de uma lábia boa ali de 5 minutos, né? De um sorriso atraente. Eu falo porque, para mim, a coisa mais bonita dos homens é a boca, é o sorriso. O sorriso do meu marido é o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. Não tem boca mais maravilhosa. E tudo bem, se você discordar de mim, tá, Regi? Eu até agradeço. Que é do meu marido, né? Tudo bem. Mas assim, o perigo de a gente achar que consegue se relacionar com as pessoas a partir daquilo que a gente vê é que não se fala em propósito. Você não senta pra conversar um minuto com alguém e fala assim, escuta, você quer casar? Você quer ter quantos filhos? Qual o teu propósito profissional? Você vai trabalhar para sustentar a sua família, para que eu possa me dedicar à criação dos meus filhos, para que eu possa ter o privilégio de gerar cidadãos dentro da minha casa, de preparar um domingo à mesa e ter família grande? Qual é o teu propósito? Isso não acontece. O que você pergunta é, o que você gosta de fazer no teu tempo livre? E sabe mais? O que você gosta de comer? Mais disso, Vivi, é que não é só nesses esquemas de encontro de 1 minuto. Isso é nos namoros hoje. É nas relações reais hoje, às vezes até dentro dos próprios casamentos. As pessoas não conversaram sobre quantos filhos elas querem ter, sobre a profissão. Então você fica lá, ai, eu tenho medo de falar com o meu marido sobre isso. Ou o marido tem medo de falar para a esposa sobre alguma coisa. E a gente já está falando de nível de casamento. Porque, de certa forma, toda a sociedade já está deturpada. E não pensa-se mais no propósito. Então, o casamento hoje, o namoro nem se fala, mas o casamento já virou um test drive. Tá, vamos casar. Se der certo, a gente fica. Se não der, tá tudo bem também. Qualquer coisa a gente se casa. Ah, o grande problema é ter que trocar documentos. A problemática começa lá nos negócios de namoro, por aparência, mas na vida real e na prática, infelizmente, a maioria dos relacionamentos tem se tornado exatamente isso. Sim. E, na verdade, nem casar a gente tá mais, né? A gente tá testando amaziar, aí mora junto, se der certo, bem, se não der, amém. Aí entra uma criança no meio, porque sexo envolve geração de filhos, você querendo ou não, em algum momento isso vai acontecer, se você for uma pessoa saudável. E aí, um relacionamento que era só de aparências, de repente se vê encaixotado. E aí o que acontece? A maioria das pessoas recuam. Esses dias um rapaz me procurou, muito triste, muito chateado, porque ele terminou um namoro de 3 anos, porque ela quer ter filhos e ele não. E ele já tinha dito a ela que não queria ter filhos. E ela disse, não, daqui a pouco você muda de ideia. E aí passaram-se 3 anos, ele não mudou de ideia. E ela achando que tudo bem, casou, ele vai mudar de ideia. E aí ele foi macho o suficiente, homem o suficiente, para terminar com ela e dizer, não, eu não vou conseguir suprir essa tua necessidade, porque eu não tenho isso para dar. E nós precisamos ser honestos com relação a isso. A gente tem que acreditar no que o outro diz que quer e que não quer. E é a partir do propósito no futuro que a gente toma as nossas decisões hoje. Eu não posso ficar com o cara porque ele transa gostoso. Gente, transar gostoso tem um monte por aí. Mas e querendo constituir família? E respeitando a tua santidade até o matrimônio? Porque a gente fala agora de castidade, parece que nós estamos falando de um troço utópico, impossível de acontecer, como se as nossas vaginas e os nossos pênis gerissem tudo a nosso respeito. O que é isso? A minha perereca não sou eu, não. Eu não me resumo no meu canal vaginal, não. Não é aquilo, não é meu orgasmo que me guia. Onde é que está Deus? Onde é que está o meu propósito com o Senhor de ser santa até a sua volta?
Aí aparece um bonitão, eu me encanto, transo com ele se desencanta, porque já conseguiu o que queria, vai embora e eu coloco a culpa nele. Porque ele é um cafajeste. Não, teu dedo podre é teu. Você tem a Bíblia lá dizendo pra você, escuta, menina, ele é íntegro, ele é decente. Como é que ele trata o pai e a mãe dele? É com honra? Como é que ele trata os pobres e os necessitados? Como é que ele trata o garçom no restaurante? Mas a gente não quer mais perceber isso. A gente quer saber se ele é bonito, gostoso, se ele tem seguidor na internet, se ele é influencer. Que babaquice é essa? E a Bíblia vai ficando de lado. A Bíblia vai ficando de lado. Aí a gente escuta assim, os reformados, veja bem, os reformados, eles levam a Bíblia muito a sério. Isso é muito bonito, isso é muito legal. Mas no meu entendimento... De quem não lê a Bíblia? Exatamente. O nosso entendimento não interessa para Deus. Não interessa. Ele quer que nós entendamos o que Ele nos ordenou entender. Que é ter uma vida com propósito. Eu quero descobrir qual é o meu propósito. A gente está sempre desesperada por alguém que diga para nós qual é o nosso propósito e a nossa vocação. Deus já falou. Ele falou, o propósito da tua vida é se parecer com Jesus Cristo. Porque se você não se parecer com Ele, você não entra no reino dos céus. Você não terá parte comigo e eu não conhecerei você, nem saberei o teu nome. Que dirá colocar teu nome no livro da vida. E a tua vocação é aquilo que você sabe fazer bem. O que você sabe fazer bem? Você sabe cuidar da sua casa bem? Você sabe gerenciar bem? Você sabe vender bem? Você sabe administrar bem? Você sabe ensinar bem? Essa é a sua vocação, que tem que estar sempre dentro do seu propósito principal, que é aparecer com Jesus. Como Jesus venderia um produto? Ele mentiria sobre o produto? Ele enganaria pessoas para vender um produto? Ele ensinaria aquilo que não vem do Senhor? Jesus não era nem capaz disso, porque tudo que ele sabia era de Deus, né? Era de Deus. Quer dizer, capaz era, mas enfim. Sabe, Vivi, hoje eu estava meditando a respeito de vocação, chamado, essas questões. Por exemplo, eu entendo que um chamado meu que Deus me deu foi meu filho. Deus me deu um filho, agora mais um, né? Para que eu possa educá-los no caminho do Senhor, prepará-los para serem parte dessa aliança com Cristo. Então, esse é o meu primeiro chamado. E aí, a gente está muito acostumado com a ideia de que o nosso chamado tem que ser algo grandioso. E eu venho de uma igreja que era pentecostal. É pentecostal, né? Minha igreja mãe é pentecostal. Então, você tem muito essa ideia de que, o teu chamado é, sei lá, vai cantar, vai ser famosa, vai pregar, vai ser famosa, vai ser não sei o quê. É tudo sobre eu, pessoa. E o nosso chamado, muitas vezes, não tem nada a ver com eu aparecer, com a Regiane estar aqui. Assim, vamos falar de Batesseba, que era a mãe de Moisés? Era Batesseba? A Não, Batesseba é de Davi. Davi. É. Tem um nome estranho também. A mãe de Moisés. Quero falar da mãe de Moisés. A mãe de Moisés, primeiro, ela foi lá e enfrentou toda a ordem de gente, que era os filhos serem mortos. Ela escondeu o filho dela por meses. Aí depois ela deu um jeito de largar esse menino no rio. Ela deu um jeito de cuidar desse menino. E vejam bem que coisa extraordinária. Ela cuidou dele até ele ser desmamado. Ele voltou... Joquebed, muito obrigada. Joquebed, obrigada, Fê. Viu que era um nome estranho? Ela cuidou dele. Eu não ia lembrar nunca. Ela educou esse menino. Ele voltou para o Egito. E a Bíblia... pro palácio, né? E a Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. E o Egito era a grande potência da época. E assim, havia muito conhecimento já desenvolvido, muita ciência desenvolvida no Egito. Moisés aprendeu tudo isso. E quem foi Moisés depois? Foi o libertador do povo de Israel. Ele não se corrompeu com a educação egípcia. Então, quem lembra de Joquebed? Nós não lembrávamos nem o nome dela.
Mas o chamado dela foi instruir um menino que depois libertou o povo do Egito. Moisés é o grande cara da Bíblia, é um dos maiores caras da Bíblia, né? A lei de Moisés tá repetida em todos os livros, praticamente. E o chamado dela é um chamado que a gente não presta atenção. E às vezes é para isso que Deus nos chama. O nosso chamado não é ser uma mulher estupenda, não é ser linda, maravilhosa, para que as pessoas olhem para nós e nos achem elas, não é ter um grande nome, não é ter muitos seguidores no Instagram, sabe? Não é esse monte de coisa mesquinha. Às vezes o nosso chamado é algo lá bem quietinho, escondidinho. A irmãzinha lá que fica no fundo da igreja e ora, por exemplo. O nosso chamado às vezes são coisas bem pequenas que Deus faz grandiosas do jeito dele, do modo dele, não do nosso, não da forma que nós enxergamos. Sim, e Deus cuida de tudo, né? Porque Joquebede soltou Moisés no rio, confiando que Deus cuidaria dele para ela. Aí a irmã dele persegue a cestinha na beira do rio para saber onde é que aquela criança ia parar. E ela mesma vê a princesa pegando Moisés e ela mesma corre para a princesa e diz: olha, eu sei quem pode cuidar. Deus providenciou todas as coisas. Ele cuida dos mínimos detalhes. Ontem foi quarta, né? Ontem eu estava tendo um dia muito ruim. E foi o primeiro vídeo de humor que eu postei no meu Instagram. Mas eu tive um dia ruim demais. Eu gravei aquele vídeo entre um choro e outro. Eu tive um dia muito, muito, muito ruim. E ainda por cima estava lendo o final do livro de Mateus, lendo a crucificação do meu Senhor. Então, eu tive um dia muito difícil ontem. E no fim do dia eu fui para minha igreja, que tem um estudo lá às quartas-feiras. E eu fui para lá. No meio do caminho, um senhor estava num sinaleiro, com um banquinho, e ele subiu no banquinho de ponta cabeça, com as pernas para o alto, para pedir dinheiro, fazendo malabarismo. E ver aquele senhor, que já devia ter uns 80 anos fazendo isso, me deixou destruída. E eu não tinha R$1 na minha carteira, eu não tinha nada para dar para aquele homem. E aí, naquele momento, eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, para que eu vou usar o teu evangelho nesse momento em que esse homem tem fome? Como que o teu evangelho pode me ajudar agora com esse homem pedindo dinheiro? E eu sei, nem sei porque eu tô falando isso, mas eu tô falando porque Deus tá mandando, mas eu sei que tem dias que a gente vai se questionar. Será que o que eu tô fazendo tá servindo para alguma coisa? Porque eu não vejo nada. Eu falo de Jesus aqui, eu falo de Jesus ali, mas ninguém se converte na minha frente, mas nada acontece, nada muda. Eu me sinto secando gelo muitas vezes aqui. Eu me sinto, às vezes, falando com as paredes, eu me sinto falando sozinha, sabe? Eu tenho até dificuldade de fazer live sozinha, porque eu tenho a impressão que eu tô falando sozinha e as pessoas não estão ouvindo. E aí eu comecei a chorar muito ali. E eu tive até dificuldade de dirigir, menina, porque eu não enxergava de tanto que eu chorava. Eu parei em frente à minha igreja, estacionei o carro e eu fiquei ali chorando. Muito, muito. Parece que tudo veio. E aí o Espírito Santo falou assim: desce que eu vou te apresentar uma pessoa. E, ok, vou obedecer, porque eu gosto de obedecer no pequenininho. Eu gosto de obedecer no pequenininho, porque o dia que Deus me der uma grandiosa ordem, eu quero saber diferenciar a voz dele da minha. Então, no pequenininho. Eu respirei, parei de chorar, desci do carro. Quando eu botei o pé na igreja, estava saindo um senhor e sua esposa, que, veja, na manhã desse mesmo dia, me mandaram uma mensagem. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Porque numa reunião entre os pastores, eles estavam perguntando como é que eles podiam receber as pessoas que estavam chegando. E eu tô chegando nessa igreja agora. E aí o Senhor, ele disse que o Senhor colocou no coração dele um amor enorme por mim. E quando eu desci do carro, eu dou de cara com quem? Com esse cara. Ele me abraçou, a esposa dele me abraçou, e a gente ficou ali uns 15 minutos conversando. Quase que eu perdi o estudo da igreja que eu fui fazer. Então, Deus cuida do mínimo detalhe quando a gente busca obedecê-lo. Naquele momento, o Senhor falou assim: o meu evangelho é sobre amar o outro. Não é só a fome física que eu supro, é a fome espiritual. E é essa que eu tenho que suprir. Porque comida é fácil arrumar.
Salvação é só através de Cristo Jesus. Barriga cheia, a gente bate na casa de alguém e pede, as pessoas vão dar. Sejam elas cristãs ou não, elas fazem até para se sentirem melhor com elas mesmas, não é? Mas salvação é o que o Evangelho faz. Então, naquele momento o Senhor falou muito, muito poderosamente no meu coração. O Evangelho é para salvar almas. Barriga eu encho no estalar de dedo. Agora, acalentar coração, E amanhã tem trazer pessoas. Exato, exatamente. Então, eu não sei porque eu falei isso, mas contei. E a gente estava falando de relacionamentos por estética, né? Que ela está falando aqui. E aí ela está falando disso, dessa busca, dessa necessidade emocional absurda que nós temos de encontrar um par perfeito. E aí ela faz uma pergunta aqui. Qual é a ideia de par perfeito entre um homem e uma mulher? O que hoje nós temos de ideia de par perfeito? O que é um par perfeito? Porque para mim, um par perfeito é um homem e uma mulher. Sendo um homem, sendo uma mulher, é perfeito. Pode dar certo. Vai dar certo. E para dar certo é só ter Jesus no meio. Então, par perfeito é um trio. Um homem, uma mulher e Jesus mediando. Mas o que a gente entende hoje por par perfeito? Onde é que nós estamos indo com isso de o par perfeito é quando os dois são fitness e aí os dois são marombados e se combinam? O par perfeito são os dois que gostam de cinema a mesma quantidade. O par perfeito são os dois que talvez são mais tímidos, são mais reservados e aí vão combinar. Não. Isso é ponto em comum. Isso não é relacionamento perfeito, isso é ponto em comum. Isso é entrar em acordo no que vão fazer no fim de semana. Mas isso não determina um casamento organizado. As pessoas estão Um casamento no raso, aqui no rasinho. O que eu vou fazer no final de semana? O que eu gosto? O que não vai me estressar? Mas o profundo, o que realmente importa, é deixar de lado. E aqui você acha que nós podemos atribuir essa boia que a gente vestiu e não consegue sair da superfície da água? Já se perguntou isso, gente? Distanciamento de Deus. A gente está sendo muito mesquinho, egoísta. Então, eu não vou pensar em um relacionamento profundo, porque isso dá trabalho. Um relacionamento profundo dá trabalho. E eu não quero ter trabalho. E eu já pensei muito isso. Meu Deus do céu, pensa só. Tem que ficar sabendo tudo que a pessoa gosta, o que não gosta. Tem que abrir mão das coisas que eu quero. Tem que sair se a pessoa quiser sair. Ai, credo, eu não quero isso para mim. É puro egoísmo. É o egoísmo vivinho dentro da gente. É a idolatria de nós mesmos. É o amar-se muito a si mesmo. Esse negócio de você tem que se amar mais é uma grande mentira. Por quê? Porque a gente já se ama demais. A gente já tem um amor tremendo pela gente. Então, assim, enquanto eu puder relevar e a gente se encaixar aqui no raso, tá tudo bem. Porque a gente não compreendeu que um relacionamento e um casamento, ele deve representar a nossa comunhão com Deus e o relacionamento de Cristo com a igreja. E muitas vezes nós cristãos estamos fazendo isso no raso, ficando no raso, porque a gente não está tendo um relacionamento enquanto igreja com Cristo. Então a gente está longe também, está longe de Cristo. E quanto mais perto de Cristo a gente está, mais a gente se parece com Ele. Quanto mais a gente se parece com Ele, mais a gente mergulhou nele. E assim é um relacionamento. Quanto mais eu mergulho dentro de um relacionamento, mais eu vou refletir Deus. Quanto mais Cristo reflete em mim, mais eu me aprofundo no meu relacionamento. Sim. Eu vejo um movimento muito forte de mulheres querendo trabalhar o seu autoconhecimento. O problema do autoconhecimento é que, primeiro, a nossa visão é completamente distorcida. Tanto a respeito do outro, quanto a respeito de nós mesmos. Então, quando eu quero me autoconhecer, eu já tenho que partir do princípio que eu não sei nem enxergar as coisas como elas verdadeiramente são.
E aí eu começo num looping de autovalorização. Então, se eu me autoconheço e eu quero me sentir melhor, eu começo a me maquiar mais, me arrumar mais, me decotar mais, porque se eu tô me amando mais, eu quero que você também me ame. Então, para chamar a sua atenção, eu começo a ter comportamentos extravagantes para que você olhe para mim e veja o quão boa eu sou para que você me ame do jeito que eu me amo. E aí a gente começa, a partir do autoconhecimento, desenvolver a falácia da autoestima ser uma coisa necessária. Porque quando eu me autoestimo, eu só tenho 2 caminhos para seguir. Ou eu viro uma vítima que merece muito mais do que tem, e aí a sociedade me deve, as pessoas me devem, meu marido me deve, meus pais me devem, meus filhos me devem, todo mundo me deve alguma coisa porque eu não tenho aquilo que eu mereço. Ou eu vou para um lugar muito pior, que é de achar que tenho tudo e posso muito mais e que você tem que me servir para isso. Então, ou eu vou para o extremo do vitimismo, ou eu vou para o extremo da arrogância. A autoestima só me leva para esses 2 lugares. O que é me conhecer? É olhar para mim com os mesmos olhos que Deus me olha. E para eu saber como Deus me vê, eu preciso olhar para a história, e a gente tem rejeitado a história de uma maneira veemente. A gente não quer mais saber o que os nossos antepassados pensaram, o que os nossos antepassados já descobriram, o que eles já tentaram e deu errado, para a gente não errar no mesmo lugar. A gente está rejeitando tudo aquilo que já foi feito, a gente está querendo descobrir a roda até na Bíblia. A gente está querendo descobrir novidades até na Bíblia, sendo que tem aí pelo menos 5.000 anos de teologia sendo feita. Pelos puritanos, pelos filósofos, por todos os reformadores, pelo menos, né, nos últimos 500 anos, pelo menos para os últimos 500 anos, eu tenho que olhar. Mas eu estou rejeitando a história e partindo do princípio de que Deus é aquilo que eu penso que Ele é. Então, para eu saber como Deus me vê, eu tenho que olhar para a história de Deus. Como é que eu sei qual é a história de Deus? Olhando a história do povo dele. Então, como é que Deus me olha? Quando eu estou longe dele, ele me olha como uma prostituta que se vende, que vende a sua fé. Leia Jeremias, leia Ezequiel, leia Oséias. Quando nós nos afastamos de Deus para namorar com o mundo, para flertar com o pecado, ao invés de fugir dele, como Paulo nos exorta, a gente fica lá tocando no pecado, cutucando nele até a hora que ele nos engole. Deus olha para nós como prostitutas, como infiéis, como gente que o aborrece. E se isso não me gera temor, meu Deus, onde é que eu tô? Ao mesmo tempo, Deus olha para mim como ele olhou para Davi, que diante do arrependimento, do pranto, do desespero de Davi, do Senhor, eu pequei contra ti, Deus vem correndo, porque a Bíblia também diz que Deus é longânimo em paciência e rápido no perdão, rápido na misericórdia, e ele é rico em misericórdia. Então eu não posso ficar me culpando a vida inteira, vivendo numa lama de culpa, porque Deus é rico em misericórdia. Do mesmo jeito, quando eu olho para a história, eu vejo que Deus é justiça, é ira, é misericórdia, é perdão, e aí ele é amor. Ele ama os seus. Ele ama todos aqueles que ele deu a Cristo e que de forma nenhuma Cristo rejeita. Então, quando estamos em Cristo Jesus, quando estamos nele, nós sabemos quem nós somos. O nosso autoconhecimento precisa primeiro conhecer a Deus. Precisa primeiro saber quem ele é, porque é olhando para Deus e vendo a santidade dele que eu olho para mim, vejo a minha imundície, minha impureza, minha nojeira, e aí eu entendo a necessidade que eu tenho de Cristo. Então, autoconhecimento sem Deus, você vai virar um idólatra de si. Troca a autoestima pela Cristoestima. Porque
Eu sempre falo isso, eu vou repetir até o meu último dia de vida. 1 Coríntios 13, que fala do amor. Não é o amor homem-mulher, amigo, pai, mãe. É o amor de Deus. Aquele é o amor de Deus. Você precisa estar em Cristo para viver e ter aquele amor longânimo, bondoso, paciente, que não se ira, que não arde em ciúmes. E todas aquelas características do amor de Deus. Eu preciso estar em Cristo, vivendo nele e refletindo a vida dele para viver aquele amor. Não adianta eu achar que eu posso recitar esse texto pro meu marido, falar, você tá vendo? Olha aqui o que o amor é. Porque o meu marido não é capaz de me amar daquele jeito. Só Deus é. Meu marido vai conseguir me amar daquele jeito se ele, assim como eu, estiver em Cristo Jesus, for nova criatura. Então, troque o autoconhecimento pelo conhecimento de Deus. Troque a autoestima pela Cristo-estima. Porque quando nós estimarmos a Cristo ao ponto de não podermos mais viver sem Ele, nós seremos mais felizes, nós teremos mais alegria, até nos momentos de tribulação. Porque bem-aventurados são aqueles que choram, pois encontrarão consolo. Não é? Bem-aventurados aqueles que buscam ao Senhor, porque encontrarão as suas misericórdias. Leia lá, Mateus 5. Fala, Regia, eu tô falando horrores hoje. Não, Nós só temos 1 hora de live aqui, hein? É porque o Instagram aqui do Femenaria tá cortando nós em 1 hora. Vamos tentar, mas vamos planejar terminar em 1 hora. Se passar bem, se não passar, amém, tá? Então vamos passar só para as características do relacionamento do primeiro homem e da primeira mulher, porque Deus criou o primeiro relacionamento existente antes do pecado, e esse relacionamento deles tinha algumas características, que é o que está descrito lá em Gênesis 2, 22 a 25. Eu vou ler a leitura bíblica, porque a Vivi diz que sem Bíblia não dá para fazer nada, tem que ler a Bíblia. Então nós vamos ler a Bíblia hoje. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A mulher, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Dessa leitura, a gente pode tirar 6 características de um relacionamento saudável, vamos dizer assim, ou daquilo que Deus espera dos relacionamentos. O parentesco, o compromisso, a unidade, a comunhão, a autenticidade e a pureza. No parentesco, é aquela famosa frase: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Eu lembro que tinha uma música da Cassiane, quando eu era criança, que falava dessa parte, eu não entendia que era uma música romântica. Tinha 7 anos, sabe? Ao conhecer sua esposa, o homem percebe de imediato que eles são parentes, carne e ossos. Revelam a noção de família. Quando ele fala ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ele está colocando ela em um ambiente de família. Agora eles são uma família. De indivíduos unidos como parte da mesma identidade, seja por hereditariedade, adoção ou casamento. Item 2. Compromisso. É o se unirá à sua mulher. O homem se compromete a deixar as outras pessoas e se unir à sua esposa. A frase tem o sentido de adesão permanente a alguém, o que já é muito contrário à noção que se tem hoje de que se não der certo, tá tudo bem, divorcia. Veja bem, quando a gente fala contra o casamento, nunca se está dizendo, por exemplo, algo que por um tempo foi até justificado ou aconselhado a não divorciar em situações de violência, de abuso. É outra situação, até mesmo de traição. Aqui nós estamos falando de pessoas que, câncer, não estou mais feliz
não sou mais feliz aqui nesse casamento, agora vou me divorciar. É sobre isso que está falando. É uma união permanente. É a palavra usada para descrever quando se solda um metal. Então, há essa simbologia utilizada muito nas cerimônias de casamento, que a aliança não possui um fim, porque ela está soldada, unida, ela é uma coisa só. É isso que está sendo representado aqui no compromisso que se assume um com o outro. A ligação do marido à esposa era uma união permanente, orquestrada por Deus. Deus desejou que assim fosse. E uma unidade, é isso que se espera de um relacionamento, uma unidade. A palavra uma enfatiza a unidade enquanto reconhece a diversidade dentro da união. Então, não é que eu sou uma com o meu marido, que agora eu, Regiane, não existo mais, eu sou ninguém, eu sou nada. Não, eu continuo sendo eu, Regiane. Eu continuo sendo totalmente diferente do meu marido, enquanto ao mesmo tempo eu sou uma com ele. Enquanto ao mesmo tempo eu não sou completa sem ele, porque ele é parte de mim. Mas eu ainda sou Regiane, meu marido ainda é meu marido. Ainda possuímos essa individualidade que Deus criou, que Deus fez. E eu represento a glória de Deus, com a minha imagem, a semelhança de Deus, assim como meu marido pode representar, sendo de forma diferente, porém unidos. E representamos a glória de Deus, sendo unidos também. Comunhão. Marido e mulher se tornam uma carne. Eu lembro que tinha um pastor que falava assim, que as pessoas se casam, e aí lê lá, né? Agora será uma só carne. E aí, primeiro dia de casamento, começa a disputa para saber a carne de quem. E não uma união, é só, não, é eu que vou vencer aqui, eu que mando aqui nesse negócio. O marido e mulher se tornam uma carne por meio da união física de seus corpos. O ato é um sinal físico que testemunha a união emocional e espiritual dos dois. Vejamos só. Hoje você falou antes de vídeo castidade, e hoje é uma visão do Deus que retrógrado, que pessoa, tão retrô, tão cringe, falar de castidade, mas o ato sexual, ele representa a união emocional e espiritual. Ainda hoje uma seguidora me falou um negócio que eu achei tão esplêndido, porque é a realidade, que depois de casada, ela e o marido dela compreenderam como essa ideia de vamos aproveitar a vida por aí com várias pessoas, como após o casamento eles compreenderam o que realmente significa uma união, o que realmente significa casamento, o que realmente significa a relação sexual. E ela falando assim, como hoje ela e o marido olham para trás e veem as relações que tiveram antes e o quanto aquilo é vergonhoso, desgastante, o quanto eles se expuseram com aquelas relações, tanto emocionalmente, psiquicamente, questão de saúde, né, a doenças, como aquilo hoje não acrescenta nada na vida deles e como essa ideia de que, por exemplo, uma pessoa vai se casar virgem, meu Deus, você não provou mais ninguém, você só teve relação com essa pessoa, mas dentro de um relacionamento, exatamente essa é a parte mais legal, é a parte mais interessante, porque quanto mais você conhece uma pessoa, quanto mais você tem relação com ela, melhor o negócio fica. Porque quando você tem uma relação assim, conheci hoje, vou sair hoje com essa pessoa aqui, depois vamos ver o que acontece, é uma relação egoísta. Eu, mulher, buscando prazer e o homem buscando prazer. Pronto. Um não se importa com o outro, não há uma conexão, não há uma ligação. Então, como que num casamento isso vai ser ruim, monótono, sem graça? Se você está cada vez mais se unindo, sendo uma só carne com a outra pessoa. Está cada vez sendo mais... Melhor, né? A Vivi que fala as outras palavras aí que eu tenho vergonha de falar. Que é a Vivi mais usada aqui. É vermelha quando você fala umas coisas. É a expressão conjugal de sua aliança de amor, que é o alicerce de toda a intimidade e comunhão verdadeira. A autenticidade é revelada no estavam nus. Nudez sugere que o homem e a mulher se sentiam bem um com o outro sem temer possíveis maldades ou abuso. E aqui é uma coisa muito interessante, que o feminismo faz com que as mulheres se entendam que estão sempre vulneráveis, sempre em perigo. Então, você, por exemplo,
como assim que eu, mulher, vou abrir mão da minha profissão, de exercer uma atividade remunerada e depender do meu marido porque vai que ele me deixa? Tu já pensou se meu marido me deixa? Como que eu vou sobreviver? O que que eu vou fazer da minha vida? É a eterna sensação, a noção na cabeça de que a qualquer momento esse marido vai te deixar. Vejamos, não estamos dizendo que isso não possa acontecer. É verdade, isso pode acontecer, porque todos nós somos pessoas caídas, passíveis de fazer isso. Porém, onde que está a noção de ser nossa carne? Onde que está a unidade, ossos dos meus ossos, carne da minha carne? Onde que está o estar nu, a nudez? Então, a pessoa dorme, a pessoa tem relação sexual um com o outro. Ela dorme todas as noites, fecha o olho, toda noite, dorme tranquilamente, ronca. Mas não confia que essa pessoa vai ficar com você. E aí a gente vê tanta gente, porque o casamento é muito atacado. Assim, é a zoeira. O casamento é uma zoeira, né? As pessoas debocham disso. E às vezes eu fico pensando, porque assim, se eu acho que a qualquer momento meu marido vai me deixar e ele pensa a mesma coisa de mim, se eu ficar uma pessoa inválida, assim, eu trabalho, eu sou autossuficiente, meu Deus, faço tudo, eu tenho um alto salário e tal. E se eu ficar inválida? Se eu caso com uma pessoa que eu não confio que ela vai suprir minhas necessidades e se manter comigo até que a morte nos separe, que esperança tenho eu de que meu marido vai me cuidar se eu me tornar uma pessoa inválida? E vice-versa. E se meu marido se torna uma pessoa inválida? Um homenzarão daquele tamanho, eu pequeno desse jeito, mas eu vou cuidar do meu? Eu não, vou deixar dele. Entende como é tudo muito mais profundo? E antes, o primeiro casal não tinha isso. Eles estavam nus, eles estavam vulneráveis um para o outro. Eles eram autênticos, eram livres, vulneráveis, sem nada a esconder. Eles eram abertos. Eu acho até que eles conversavam mais do que a gente conversa hoje em dia em relacionamento. Eles se conheciam de modo total e completo. E não se sentiam intimidados e amedrontados. Isso aqui eu acho que é o ponto mais esplêndido de tudo, que é o que mais foi corrompido. Ou pelo menos que a gente mais vê que está corrompido, é justamente você confiar no outro, você se abrir para o outro, você ser vulnerável para o outro. E por fim, a pureza. Eles não sentiam vergonha. Sentimos vergonha ao perceber o abismo entre o que somos e o que deveríamos ser. O primeiro homem e a primeira mulher do mundo não sentiam vergonha, pois o pecado não existia. O relacionamento deles era puro e santo. Agora eu falei bastante. Eu tô aqui pensando várias coisas enquanto você fala. E uma delas é que eu lembrei que eu uma vez assisti o Luciano Subirá contando uma história de... ele estava na igreja, né? Em alguma igreja, não lembro qual. E entrou uma mulher empurrando um cara numa cadeira de roda. Eu já contei isso pra você? Não, Mas eu vou contar de novo. Eu ele contar, eu acho. A mulher entrou empurrando um cara na cadeira de rodas. E um cara completamente sem controle de si. Então ele tinha as mãos atrofiadas, a cabeça pendia para o lado, e ela estava sempre limpando com um pano a boca dele, que tinha uma baba escorrendo o tempo todo, porque ele não tinha controle motor absolutamente nenhum, nem sobre a própria deglutição, a própria boca. E essa mulher chegou lá e ele pensou, é uma cuidadora, né, que veio aqui pedir por cura, e, enfim, no fim do culto, ela empurrou esse cara lá na frente do púlpito e o chamou. E ele falou, eu vou orar por cura. Ela tá querendo que eu ore pela cura do homem que ela cuida. E aí, quando ele se aproximou, o que ela disse para ele foi, a gente quer fazer parte aqui da igreja, esse é meu marido, eu sou fulana de tal e a gente quer ser membro. E aquilo deixou ele impressionado, porque ele conta que enquanto ela falava com ele, ela limpava a baba do rosto dele. Então a pergunta é, se o seu marido sofreu um acidente hoje, bater a cabeça, não conseguir mais levantar da cama, o que você faz? Você vai amá-lo com o amor de Cristo e limpar a bunda dele o resto da vida? O seu amor é sacrificial a esse ponto? Porque se não é, você não está casada.
Se não é, você não entendeu nada sobre casamento, sobre entrega, renúncia e testemunho do nosso Senhor Jesus. E quando penso nesse casal do jardim, eu até peguei aqui a versão da mensagem, porque na mensagem é uma interpretação, né? A Bíblia, a mensagem não é a palavra de Deus, é uma interpretação da palavra de Deus feita pelo Eugene Peterson, que é extraordinária. Recomendo que leiam com os devidos cuidados, mas que leiam. E quando esse verso 23 do poema mais lindo da história, que é o poema em que Adão compõe imediatamente ao momento em que vê Eva, ele diz assim, ó, até que enfim, osso dos meus ossos. E a gente precisa refletir sobre isso, porque quando Adão olhou para Eva, eu imagino que ele tenha dito para Eva a mesma coisa que o meu marido disse para mim a primeira vez que me viu. E eu brinco isso com ele até hoje, eu falo isso com ele até hoje porque eu fiquei impactada. A primeira vez que o meu marido me viu, eu saí, eu morava no apartamento, ele estava no hall me esperando. Eu estava com short, camiseta, estava no Rio, normal. Me preocupei em me vestir assim, né, bonitinha e tal. Parecer gente. Quando eu aparecer gente e tal. Eu lembro que eu pensei assim, eu não posso colocar decote muito, porque eu era do mundo, né, gente? A gente tem que lembrar que isso tem 10 anos. Tá fazendo... Gente, depois de amanhã eu faço aniversário de casamento, inclusive. Ué! Meu faz... Eu casei a primeira vez em 2015, então faz 6 anos do primeiro casamento e 1 ano do segundo. Enfim, eu desci no hall, quando eu abri a porta e saí, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, como você é linda. E se o meu marido, pecador, que tem a visão turva, foi capaz de falar isso pra mim a primeira vez que me viu, imagina Adão vendo Eva, a mulher mais perfeita que já existiu, mais bonita que já existiu. Ele falou, oh Senhor, aleluia! Ele compôs um poema, uma canção. E aí a mulherada briga muito com essa história de, mas saiu da costela, foi feita depois. Cara, quando Deus decide tirar a mulher do homem, ela tá dizendo pra ele, olha, essa daqui é tua responsabilidade. Ela é um presente para você. Assim como nós somos retirados de Cristo e nascidos com Ele de novo, os eleitos, a Bíblia diz que são um presente de Deus para Cristo. Nós fomos um presente de Deus para o homem. E quando ele o viu, ele falou, oh, é hoje, Jesus, é hoje. Sabe? Então, a alegria do homem ver uma mulher, a alegria do homem ter uma mulher que lhe é idônea, que lhe é correspondente, que lhe é auxiliadora. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo a gente olhando para casamentos que são bíblicos, casamentos em que a mulher se submete ao seu esposo nas decisões primordiais da família, nos casamentos em que a mulher respeita a opinião do seu marido, o honra. E essas mulheres olhando com inveja e arrogância, ao invés de olhar e falar assim, o que esse povo tá fazendo que eu não tô? O que tem de segredo ali? Sabe? A gente não está enxergando os bons casamentos como exemplos de casamentos. A gente olha para eles e fala, você acha? Mais fácil separar, arrumar outro. Duvido que é assim então, mesmo lá dentro de casa, quatro paredes. Mas o meu marido não é assim. O meu casamento não é assim. Não é porque você ainda não decidiu que seja. Há esperança em Jesus para todas as coisas serem novas. Todas! A palavra diz que em Jesus Cristo, nascendo novamente, todas as coisas se fazem novas. Não é uma, não é duas, não é 10. Não é só a minha vida profissional, não é só a minha vida emocional, não é só os meus filhos, não é só, é tudo. Meu casamento é exemplo disso. Um exemplo extraordinário da obra redentora de Jesus Cristo Nazareno. Porque nada é mérito meu.
Uma feminista esses dias veio brava, mandando pra mim números de estatísticas de violência contra a mulher, de estupro. Eu falei, querida, me fala uma coisa que eu não sei. Me fala uma coisa que eu não tenha vivido. Não, mas você tá de parabéns porque você tem um homem de Deus na sua vida. Eu falei, eu tô de parabéns? Quase matei esse homem. Quase arruinei a vida dele e a minha. Quase morri, quase tirei a minha vida. Que parabéns, você é louca! É obra do sangue de Jesus sobre mim. Eu morri na cruz com Jesus. Eu decidi morrer tudo com ele. Os meus egoísmos, as minhas arrogâncias, o meu orgulho, o meu ego. Crucifiquei tudo lá. No corpo de Cristo eu fui crucificada. E na ressurreição dele, eu nasci de novo. Então, quando eu olho para um Deus que tira a mulher da costela de um homem, a única coisa que eu penso é, eu quero voltar para a costela do meu marido. Eu quero voltar a ser cuidada por ele. Eu quero voltar ao jardim. Eu quero que meu marido olhe para mim e fale, ô mulher, até que enfim, essa sim, Senhor, é presente teu para minha vida. Ela é osso dos meus ossos, ela é carne comigo. Hoje eu perguntei pro meu marido, eu falei, escuta, eu sou tua amiga? Ele é. Eu falei, mas eu sou tua melhor amiga? Dele, eu não te conto as coisas? Eu falei, conta, mas é importante para você que eu seja sua melhor amiga? Ele é muito. Porque a mentira não leva ninguém a lugar nenhum. Esconder as coisas de quem mora com a gente, como você mesma disse, não leva a gente a lugar nenhum, além da ruína. Então, Deus dá para o homem o jardim, todas as coisas para ele ter autoridade, governo, liderança, cuidado, responsabilidade. Ele cria Adão fora do jardim, coloca ele lá dentro e diz, governe aqui, cuide, porque tu é meu mordomo. E Deus não cria a gente fora do jardim. Deus cria a gente lá dentro. Tirando a gente da lateral de alguém, do coração de alguém, da solidão de alguém, da necessidade de alguém, do amor de alguém. E não tem lugar mais confortável para uma mulher do que voltar para esse lugar. A gente não gosta de andar de braço dado com o marido na rua, quando ele põe o braço por cima de nós, ou com o nosso pai. Se meu marido põe o braço por cima de mim, passa por cima. Te engole, te engole. Então, eu acho que é essa memória que a gente tem que trazer de volta, sabe? Olha lá. Nós fomos tiradas de alguém, porque é para alguém que nós devemos voltar. Primeiro para o nosso esposo, para o nosso varão valoroso. E às vezes... Ai, sempre me dá soluço em live, gente. É tradição. Peraí. E aí, às vezes, é difícil achar esse cara. Adão procurou em todo lugar. Ele esperou em todo lugar encontrar alguém que lhe fosse correspondente. E às vezes a gente está no meio dos animais ainda. A gente precisa esperar Deus mostrar para nós alguma coisa que nos faça, meu Deus, sabe? Então, a gente precisa se arrepender do que a gente tem feito com os nossos casamentos. A gente precisa se arrepender de como a gente tem tratado os nossos casamentos. A expectativa de um casamento precisa estar no lugar certo. Porque senão só vai ter frustração e morte. Frustração e morte. Ah, mas a mulher não é culpada porque o cara é um tonho. Ela pode não ter culpa da tonhice dele, mas ela é responsável por ter escolhido ele. Ah, mas ele mudou depois do casamento. Mentira! Isso não me convence. Isso não convence ninguém, minha querida. É só você que acredita. Ah, mas ele mudou, ele era um amor antes do casamento. Com todo mundo ou só para transar com você? Com a família ele também era? Com os amigos na igreja? Ele era engajado na igreja?
E assim, tudo bem, existem os salafrários que verdadeiramente conseguem esconder suas lobices na pele de cordeiro? Existem, são raros, mas existem. E esses a gente entrega para Satanás, entrega o corpo dele e vaza. Violência doméstica, não é casamento. Agressão física, não é casamento, já acabou. Salva a tua vida e sai. Agora, mimizinho, porque ele não fez do jeito que eu quis, porque não é no meu tempo, porque não é do meu agrado, porque ele não se importa comigo. Tá, e você tá fazendo o que pra ser importante pra ele? Porque ele prefere ficar na casa da mãe do que comigo. E você tá fazendo o que pra sua casa ser melhor do que a casa da mãe dele? Mas... e você está fazendo o quê? Qual é a tua responsabilidade? Porque o outro você não vai conseguir mudar. Você só consegue mudar a si mesmo. Então, comece você. Comece você. Comece você. Parentesco, compromisso, unidade, comunhão, autenticidade e pureza. Precisamos voltar ao jardim. Imediatamente. Arrependei-vos de quem são. Arrependei-vos dos seus pecados. Arrependei-vos. E voltemos ao jardim. Amém, Regi? Já deu 1 hora a nossa live. Tô com medo de derrubarem a gente. Porque quando derruba é assim, ó. Em 30 segundos eu vou te derrubar. E aí nós cai e fica falando sozinha. Amém? Olha, o Arthur veio aqui me trazer uma folhinha em formato de coração. Em formato de coração. Que amor! Ele não veio me dar um oi hoje, né, o Arthurito? Ele tava sem camiseta. Aí ele não apareceu. Tá. Fez bem. Se preservar sua pureza. Ô, Regi, trata você de dizer que semana que vem você não vai estar aqui, porque eu não vou dar esse recado, não. Dê você. Fiquei pensando por quê. Semana que vem você vai fazer igual? Não, sem você Semana que não tem vem graça, não né? terá o encontro, porque semana que vem, dia 4, quinta-feira, é aniversário do meu filho. Vai fazer 12 anos já, misericórdia. E aí eu só consegui as coisas que eu queria organizar para fazer de tardinha à noite, que é o horário da nossa live. Então eu vou ter que cancelar a live, porque vai ter uma casada aqui Regi, fazendo barulho. você consegue terça, Regi? Terça, Vê? sim, eu vou ver. Vou tentar confirmar. Porque eu acabei de pegar minha agenda aqui e eu achei que não tinha nada, não tinha dia, mas eu tenho terça. Vou ver. Vê e me fala. Tá? Então tá. Então, meninas, semana que vem a gente confirma se a gente vai estar aqui de novo terça-feira. Na página, aí a gente vai para a página 94 do nosso livro. Compre o seu livro e vem estudar com a gente. A gente não chegou nem na metade ainda, tá? 11 encontros e a gente não chegou nem na metade. Então dá tempo de você vir e alcançar a gente e estudar com a gente sobre feminilidade. E a gente acaba falando de tanta coisa, né, mulher? Eu acho tão maravilhoso isso. Verdade. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada Até o próximo. a todos que ficaram até aqui. Até mais. Tchauzinho. Muito obrigada. E não se esquece que esse encontro e todos os anteriores estão lá no meu canal do YouTube, Viviane Enes. Todos também estão no Spotify, em podcast, Viviane Enes, porque vocês não têm desculpa para não escutar o nosso conteúdo e para aprender a respeito de feminilidade e padrão bíblico de mulher. Então arrasa, consome tudo que a gente já produziu, se atualiza e até semana que vem. Um beijo, mulherada, que a gente ama. A gente tá aqui por vocês. Um beijo. Tem os homens também. Abraço pros homens. É verdade, os homens se beneficiam, meu. Se beneficiam. Tchau. Tchau.